Quem não tem essa riqueza, ou seja, quem não tem prosperidade, dificilmente fica rico. O que é a riqueza para você? Eu tinha um conceito de riqueza que me fazia mal, né? Por quê? Acredito que quem já acompanha aqui a gente sabe que para você se tornar algo, você precisa ser aquilo primeiro, né? Sentir que já é e tal. E o conceito de riqueza que eu tinha era um conceito que era meio complicado de eu me sentir rico, né? Por quê? No conceito que eu tinha aprendido, e muitas pessoas têm esse conceito, é o seguinte: você é rico quando você tem um dinheiro que te sustenta o seu estilo de vida, e a gente, né, tem um estilo de vida bom, sem você precisar trabalhar. Esse era o conceito de riqueza que eu tinha. Eu aprendi em livros, né, e tudo mais. Basicamente é o seguinte: se, vamos supor, né, para eu ter o meu estilo de vida, eu preciso de 30 mil reais por mês, por exemplo. Então, para eu ser rico, eu preciso ter, por exemplo, uma aplicação de 3 milhões de reais no banco, que vai me render 1%, e aí isso vai me gerar os 30 mil por mês. E com isso eu sou rico. E é um conceito bacana, sem problema. Só que, se eu preciso ser para ter, e esse era o meu conceito de riqueza, era complicado, né? Porque eu tinha esse conceito, e até então eu pensava, poxa, eu poderia afirmar para mim, eu sou rico, mas na minha cabeça ser rico é ter tantos milhões. Eu não tinha, né? Então ficava algo um pouco complexo. Até que um dos livros, né, que me ajudou a ter essa mudança no conceito de riqueza foi o livro A Ciência de Ficar Rico, né? E hoje, o meu conceito de riqueza é o seguinte: é um pensamento que eu tenho e sempre terei as condições necessárias para eu ter tudo o que eu quiser. Hoje, isso para mim é ser rico. Ou seja, não é necessariamente, e é claro, tá? É claro que sim, isso não pode ser uma coisa, é uma coisa que começa conceitualmente, mas é uma coisa que tem que ter fisicamente, né? Então, eu preciso ter um dinheiro no banco, eu preciso ter coisas que, né? Não é só um devaneio que a gente está falando, é algo fisicamente mesmo, de eu poder ter um dinheiro para comprar algo, enfim. Mas então, para mim, hoje não é ter, eu preciso ter tanto, não. É eu ter esse conceito de, olha, qual que é o meu estilo de vida? É esse daqui. Cara, eu sempre vou ter isso. E isso para mim foi muito bom, esse conceito, né? Porque uma das coisas e aí isso aí você ensina muito melhor do que eu, né? É a questão que na vida não existe estabilidade, né? Não existe a coisa estar sempre crescendo, não existe, né? E também não existe estar sempre caindo, né? Então, por que esse conceito, para mim, é muito bom, né? Porque mesmo que aconteça alguma estabilidade, e aí isso eu já peguei lá no livro Poder Subconsciente, ele fala, quando você tem a mentalidade de certa forma, mesmo que aconteça alguma coisa que, tô fazendo isso aqui e deu errado, tem uma outra coisa aqui que deu certo, né? Então eu não fico... Porque, por exemplo, se eu tenho só a ideia de, beleza, eu tenho 3 milhões no banco, eu sou rico. E do nada, vem um presidente louco, como já aconteceu, e, me dá aqui esse dinheiro. Aí eu não sou mais rico. Aí acabou, né? Então, espero que tenha ficado claro, mas esse hoje é o meu conceito de riqueza. Eu tenho e sempre terei condições de ter uma vida espetacular, né? Como você gosta de dizer. Interessante. E essa visão dentro desse aspecto seria uma visão mais de que a riqueza, ela está em você e não no dinheiro. Então, qualquer coisa que aconteça, e o princípio de ritmo faz isso, né? Porque hora ele tá bom, hora não tá, hora tá lá em cima, hora tá lá embaixo. Então tem movimentos na vida, e isso é que faz a vida ser espetacular, porque senão seria tudo seria nada. Nada teria significado, nada teria sentido, nada seria bom, nada seria muito, nada seria pouco. E esse princípio de ritmo que faz com que hora esteja lá em cima, ou hora vem uma porra de uma pandemia e fode todo mundo, isso é que faz com que a vida precise, porque toda dor é um chamado para evolução. Muito interessante essa concepção de riqueza, porque a riqueza realmente, nós já nascemos ricos, né? A riqueza, ela tá dentro da gente. E se você fez 3 milhões uma vez, e sabe como fez, não aconteceu, né? Não vê a lei do pá, e pá, aquilo brotou para você só fazer de novo. E essa riqueza não eu acho que é a mais cara, né? E é isso que mais eu acredito que tanto você quanto eu queremos passar para essas pessoas. É essa riqueza que, se ela tem 3 milhões aqui, ela pode fazer quantos 3 milhões ela quiser. Seja 3 milhões, 30 milhões, quantos quiser, né?
E entender isso também foi uma coisa muito maravilhosa na minha vida, e você fez parte desse crescimento que eu tive, e em 2 anos, literalmente em 2 anos, fazer R$1 milhão saindo para falência, né? Ou seja, com um monte de questões, um monte de coisas que já estavam vindo, eu já estava numa transição da minha vida, cheio de paradigmas, cheio de crenças, e sair de uma situação que já estava ruim, entrar a pandemia, ficar pior ainda, e da pandemia até agora, até alguns meses para trás, 1 milhão e cacetada, assim, só nesse processo. E tudo por quê? Por causa desse entendimento dessa riqueza. Então, se por mais que tenha pandemia ou por mais que tenha qualquer outra situação, a riqueza ela está em você, né? E isso pode ser multiplicado, isso pode ser reproduzido várias vezes, independente da situação que estiver. Quem não tem essa riqueza, ou seja, quem não tem prosperidade, dificilmente fica rico. Eu falo que a prosperidade ela é mental. A riqueza é o resultado disso, né? O dinheiro é o resultado disso. Então eu tenho dinheiro por causa dessa prosperidade, dessa forma de pensar, dessa mentalidade, dessa forma que faz isso acontecer. Eu sei da resposta da pergunta que eu vou fazer, mas eu acho que é legal responder para outras pessoas que talvez tenham a mesma situação que você. Você sempre quis ser rico na sua vida? Sempre foi uma coisa que você pensou? Por exemplo, eu nasci querendo ser rico. Eu queria ser rico, queria ter liberdade, queria poder fazer as coisas que eu queria. E depois eu até quero te contar uma coisa sobre a questão de sucesso para mim. O que é descobrir esses dias fazendo alguns exercícios sistêmicos e descobrir o sucesso para mim é algo muito diferente do que eu imaginava. Mas eu sempre quis ser rico, desde criança. E na minha família não tinha ninguém rico, todo mundo era pobre, lascado, mas eu queria ser rico de qualquer jeito, eu queria ter aquilo. Como que era para você? Sim, então, é muito legal quando você fala isso, até porque hoje quem já me acompanha no canal, no meu canal já está acostumado com isso, mas quando eu comecei a ajudar outras pessoas a se livrar desses paradigmas, né, sobre o dinheiro, eu falei, olha, a primeira coisa que eu preciso ajudar muitos de vocês aqui é a criar o desejo de enriquecer, né? E para algumas pessoas isso não faz o menor sentido. Por exemplo, para você ouvir isso, tipo assim, pô, como assim? Então é óbvio, né, que você tem o desejo de... Todo mundo tem isso, mas não. Né? E eu era uma das pessoas que não tinha esse desejo, porque, como muitas pessoas, certamente como vários que estão aqui, eu aprendi que o dinheiro era o mal no mundo, né? Então eu venho de um contexto religioso e tal, e aí não depende só da religião, mas também da região, né? Isso foi uma coisa que me ficou claro assim para mim. Às vezes pessoas que é da mesma religião, mas que moram em um país diferente, têm pensamento diferente. Mas ali você pega a cultura dos líderes ali e aquela ideia, né, de que você precisa do mínimo para sobreviver, né? Se você vamos dizer assim, Jesus nunca quis ter nada além do que um lugar para dormir, aquelas coisas, né? Então, da onde eles tiram isso, eu não sei, né? Mas eles falam essas coisas. Eu tendo dinheiro para pagar minhas contas, já tá bom, né? E eu até falo, se isso fosse verdade, até estaria bom, mas não é verdade, né? Porque se realmente a pessoa falar isso e ela tivesse, mas não tá, né? Porque na hora que o bicho pega, né? Aí você vê que não é tão simples assim, né? É um pensamento bonito esse, né? Uhum. Do suficiente. É bonito, a pessoa fala assim, poxa, mas na prática traz muito sofrimento. Acho que acaba sendo um medo de ser ganancioso, não? Exatamente. Eu vou ficar aqui eu tenho dinheiro para pagar minha conta porque eu não posso querer mais, eu não posso desejar mais, ter ambição, que é diferente de ganância, né? Exatamente. Mas para quem vem de um contexto parecido com o meu, ganância e ambição é tudo a mesma coisa, né? Tá tudo misturado ali. Você querer ter mais, você querer se destacar, né? Você nunca é recomendado a se destacar. Tanto que tinha uma questão muito forte, eu não sei como que é hoje, né? Já faz um tempo que eu não participo, mas, por exemplo, da religião que eu participava, tinha uma questão muito forte de não fazer faculdade, por exemplo. Era bem uma coisa, não faça faculdade. Por quê? Por essa questão de não queira crescer na vida, né? Uhum. Mas tinha uma ideia também, porque, tipo assim, à medida que você vai crescendo, você começa a questionar as coisas e tal, né? E o que nenhuma religião quer que você comece a questionar, né? Então, eu não tinha esse desejo, né? E, assim como boa parte das pessoas, recriminava quem era. Eu sempre conto uma história, assim, hoje eu lembro, eu dou muita risada, cara, porque eu trabalhava, quando eu tinha uns 19 anos, eu trabalhava num Alphaville, né? Todo local, praticamente, acho que tem o seu Alphaville, né? E aí, eu sou de Minas Gerais, então morava na região metropolitana de BH, e próximo lá tinha um Alphaville, né? Na região de Nova Lima. E eu,
na época era ajudante de eletricista. Tá? Cara, eu saía para ir trabalhar, pegava o ônibus 5h40 da manhã, que era bem longe, e chegava em casa umas 8 horas da noite. E aí tinha um dia que eu tava lá no Alphaville, aí tem lá a Lagoa dos Ingleses, né? É uma lagoa que fica dentro do condomínio, e tinha lá um cara andando de jet ski, pertinho de mim, assim. E lá tava um frio desgramado por causa dessa lagoa. O lugar fazia um frio terrível. Às vezes, igual, eu trabalhava com alicate, até para fechar a mão, tinha dia que era difícil mesmo. Um negócio bizarro. E eu olhei o cara assim, andando de jet ski. É um infeliz mesmo, é um otário, né? Tá andando de jet ski, mas deve estar com a vida toda ferrada, não sei o que. E eu lá, acordando 5 horas da manhã, ganhando R$500 por mês, um trabalho de merda, e o cara que era um infeliz. Fantástico, fantástico. Então é um negócio, cara, bizarro, né? Então, realmente, assim, eu não tinha de forma nenhuma esse desejo. E o que fez você ter esse desejo? Da onde que surgiu o desejo de enriquecer, de melhorar, de sair do padrão social, do paradigma social de onde você convivia? Certo. Bom, inicialmente, né, uma pessoa que me ajudou nesse sentido foi a minha ex-esposa, né? Quando a gente começou a namorar, ela já tinha uma condição financeira bem considerável. Ela tinha uma idade a mais que eu, assim. Ela já estava, então, num nível profissional mais avançado, né? E aí eu comecei a frequentar alguns ambientes, assim, tal, diferentes, né? Coisas que inicialmente até me deixavam, né? Pô, via lá o pessoal falando de algumas coisas assim, nossa, que eu trabalho com não sei o que eu vou viajar para não sei onde, ou lá, né, meio um peixe fora d'água, né? E então, o que começou a me despertar foi isso, né? Foi também aí quando a gente resolveu se casar, né, e tal, ficava pensando, poxa, imagina a menina, eu vou ser sustentado aqui, né? É uma coisa, tem gente que não liga para isso, mas eu sou da velha guarda nesse sentido, né? Eu acho estranho isso. Então não era uma coisa que eu queria, então isso me deu esse start. Só que, por mais que isso tenha me dado um start, ele não foi o suficiente porque eu comecei a criar o desejo, mas ainda tinha lá na minha mente você não pode, você não merece e tal. Então o que aconteceu? Eu tinha um negócio próprio, né? Pouco tempo depois quando a gente decidiu se casar, eu fui sair do meu emprego, comecei um negócio próprio, e em pouco tempo o negócio começou a dar certo. Era um negócio de câmeras de segurança, né? De alarme, esse tipo de coisa. Cara, e era um negócio que assim, olha, isso tem uns 12 anos mais ou menos. E era um negócio que há 12 anos atrás não era incomum eu fazer mesmo, R$1.000 em um dia, né? De lucro. Poxa, isso há 10 anos, 12 anos atrás era muita grana, né? Em um dia. Só que olha que loucura, eu fazia um serviço e aí uma outra pessoa me chamava para ir fazer, aí eu já não ia. E não tinha uma razão lógica para isso. Era exatamente, né, o não merecimento. Então, como assim? Eu tô ganhando R$1.000 em um dia? Aí a gente entra naquela questão do termostato financeiro, né? Não, se o meu termostato era ali de R$3.000, então peraí, se eu fiz em um dia, eu tenho que ficar, sei lá, uma semana parado, para ir na outra semana eu fazer mais para se encaixar dentro do meu... chegar no termostato ideal ali. Fantástico. Exatamente. Então, cara, isso foi acontecendo, só que eu não sabia que era isso, né? Eu não tinha essa ideia. Eu achava que era um negócio. E aí, isso aconteceu, cara, com várias coisas, né? Esse era um negócio muito bom. E aí, por um motivo, um dia eu falei, não vou fazer isso mais, tô cansado, não quero mais, tal. Beleza. E aí fui, né, e começamos uma outra coisa. Né, fomos para vender pela internet, na época que isso não era tão comum, né? Começamos com uma loja de perfume, era um bom negócio, relativamente bom, não deu certo, né? Porque eu não fiz dar certo. Depois, cara, um negócio que até hoje eu fico com ele em mente, assim, que era uma loja de relógios online, um negócio extraordinário, cara, extraordinário, um negócio fantástico, e que também não deu certo, né, porque eu não tinha a mente preparada para isso. Então, isso foi acontecendo com muita frequência, né? Depois eu fui como eu entendi bem como fazer essa questão de vendas pela internet, embora não tenha tido sucesso, porque eu desistia no meio do caminho, mas eu entendi o que tinha que fazer. Aí eu criei canal no YouTube sobre isso e tal, comecei a dar consultoria para isso. E até que, para quem é do meu canal já me ouviu falar sobre isso, uma vez eu fechei um serviço que era de R$15.000, esse serviço, e a pessoa falou, ok, bora lá fazer esse serviço. E era um serviço, assim, relativamente simples. Eu faria ele não em
sei lá, não era 15, era 25 mil. 15 não, 25 mil. E eu faria ele no máximo 3 meses. E o que aconteceu? Eu parei no meio do caminho, por qualquer motivo idiota que fosse também, sem nenhuma explicação válida, né? Pra chegar no meu nível ali, termostato financeiro, na média ali de 3 mil reais por mês. Então, cara, quando isso foi acontecendo, até que aí, de fato, foi o start hard, vamos dizer assim. Que aí foi quando eu dei um basta, falei, cara, não, eu tô cansado disso, né? Já chega isso, fracasso atrás de fracasso e tal. E aí, por essas deucidências, né? Eu fiquei ali procurando a resposta, por que isso acontecia, Eu nunca fui de ler livro, nunca. Do nada me veio a ideia de ir numa livraria, sem qualquer motivo aparente, e de lá, eu olhando alguns livros, dei de cara lá com o livro Poder do Subconsciente, e ali foi que realmente a mudança começou. Comecei a ler, e aí tudo... Fantástico. Você diria que, então, esse desejo por querer mais foi pelo fato de ter experienciado? Cara, eu não tinha essa visão, mas verdade. Porque até então, como nunca experimentou, todo mundo diz que não é para querer mais nada. Aquela vida que é interessante. O fato de ter degustado algo melhor, você falou, eu também quero isso daqui. E aí depois que você vê, não tem como mais desver. Isso. E você começa a se acostumar, que eu brinco, né? Quanto mais você se acostuma com a riqueza, mais ela se acostuma com você. Só que aí vem esse termostato que acontecia comigo também. Há uns 6 anos atrás, mais ou menos, 9 anos atrás, foi quando eu emagreci. Quase 10 aanos já, caraca. Foi quando eu emagreci. Quando eu emagreci muito rápido e eu saí já com 32% de gordura e indo para obesidade, eu fiquei doente, quase morri, já contei isso no canal também, e ali eu comecei a emagrecer. Eu emagreci 14 quilos em 8 semanas. Todo mundo começou a perguntar, como é que você fez isso? Né? Minha família toda é gorda para obeso. E amigos também querendo emagrecer, e todo mundo disse que é muito difícil. E eu fiz aquilo em 8 semanas. E eu tava com o abdômen trincado, eu não tava com cara de aidético, né? Às vezes a pessoa fica, né, com cara doente e tal. Eu tava saradão. E todo mundo começou a perguntar, eu falei, é assim, explicando meio rapidinho, a pessoa, mas não entendi e tal. E eu montei um curso. Quando eu montei esse curso, deu muito bom. Quando eu fiz a primeira propaganda, e na época era algo assim já um pouco surreal, que era fazer um curso e cobrar R$599. Era uau, né? Para aquela época, na minha cabeça, para mim ali, cobrar dentro de uma aula, e o que eu poderia colocar várias pessoas fazendo a mesma aula. Ou seja, eu ia dar a mesma aula para 300 pessoas e ia cobrar a mesma coisa de cada um. Isso era presencial. Eu já achei sensacional, aquilo funcionou. Ali eu também descobri o quão maravilhoso era dar aula. Eu descobri que meu propósito de vida era ensinar as pessoas a se conhecerem, porque nem eu, nem eles, nem piscavam. Eu começava a ensinar, parava todo mundo, ficava em silêncio, sabe? Prestando atenção, e a transformação era incrível. E ali eu notei uma coisa, por causa de uma frase da minha esposa, que todas as vezes que eu chegava em 5 mil, eu procrastinava. Eu simplesmente parava de fazer propaganda. Eu tinha acesso a TV na minha cidade, Rádio Globo. Eles fariam propaganda de graça para mim, como fizeram várias vezes. Só que toda vez que chegava no meu termostato, eu parava. Na hora que o bicho pegar, quem aí se identifica, comenta aí. Na hora que o bicho pegava, não era quando estava um pouquinho ruim, não. Na hora que o bicho pegava, chegava no limite do limite, aí eu corria atrás. Eu corria atrás desesperadamente e fazia grana. Nunca tive problema de fazer dinheiro. O meu problema era isso, que toda vez eu começava a faturar muito dinheiro e de repente acomodava, aí gastava, ia fazer uns negócios, começava a procrastinar, parava de divulgar. Ou seja, eu podia ter colocado 50 pessoas num curso, colocava 15. Na hora que batia aquilo, aí, veio um pouco a mais. Aí eu ficava mais tempo. Por quê? Tá, a crença ali, tem paradigma limitante naquele aspecto. E eu acabava não conseguindo fazer o que eu queria. E depois que destravou, é assustador, né? O quanto flui, o quanto de dinheiro você faz em um mês, depois que destrava, depois que você expande a consciência, depois que você começa a entender. Teve até alguém que perguntou ali, boa noite, como fazer para virar a chave, né? E mudar a vida. Muita gente acha que é assim, pronto, mudou a vida, tudo aconteceu. Mas é um processo, é um monte de chavinha no meu ponto de vista, quero até a sua opinião sobre isso. Na minha visão,
é um monte de chavinhas que você vai virando. Você entende sobre a mente, você entende sobre dinheiro, você entende sobre prosperidade, você vai entendendo. Isso quer dizer o quê? O que é a expansão da consciência? Você tem uma consciência onde você vê aqui, ó. Isso é o que você consegue ver. É a sua cultura, é a sua igreja, é o paradigma social, sua família. E de repente vem um maluco na internet e fala sobre expansão da consciência. Você fala, uai, ó, já consigo ver um pouco mais. Aí o outro vem e fala. Aí você vai adquirindo conhecimento, ou seja, outros pontos de vista. O Fabrício, por exemplo, através da esposa, conheceu novas pessoas que tinham uma condição melhor. Ele viu, expandiu a consciência. Peraí, existe uma coisa melhor e tá todo mundo bem aqui, feliz. Existe com pessoas com muito mais. Peraí, eu também posso. Cara, viu? A expansão da consciência vai ocorrendo e você agora não consegue mais desver. É impossível você desver, porque uma mente que se expande, ela nunca mais volta ao estado natural. Então, esse é o processo. É você... Primeiro, o que eu diria para as pessoas que querem virar a chave é conheça-te a ti mesmo. Ou seja, entenda como a sua mente funciona para que você possa reprogramar ela para aquilo que você deseja, seja o sucesso qualquer que seja. O que você acha disso aí? Cara, a gente é bem alinhado, né, com as ideias, então penso bem parecido com isso. E agora, aquela questão que a gente... nas nossas lives a gente sempre deixa claro também, né? Que quando fala assim de virar chave, mudança de consciência e afins, né? Tudo isso, existe uma decisão no meio disso, né? Existe um preço a se pagar, né? Em cima disso. Então, acho que essa virada de chave, ela acontece, como você disse, o primeiro passo de tudo é esse questionamento, né? O começo de tudo é isso. É ver que as coisas não são exatamente como eu aprendi que eram, né? E às vezes você consegue ver, por exemplo, agora, na hora que você foi falando, eu fui percebendo, né? Por exemplo, eu sempre ouvi falar, o rico é mau, quem tem dinheiro é mau. E aí eu comecei a conviver com pessoas que tinham, eu falei, caramba, essas pessoas não são más, né? Então isso aí, eu tive o privilégio de conseguir ver isso na prática, e é mais fácil quando isso acontece, né? Quando você vivencia algo, é a forma mais fácil realmente de acontecer essa mudança. Mas mesmo quando você não vivencia, o questionamento pode ajudar nesse sentido, né? Mas então a mudança, a virada de chave, ela começa aí. Só que vai chegando um ponto, né, que, por exemplo, né, no meu caso, uma grande mudança, a mudança maior mesmo na minha vida, só aconteceu depois que eu tive que tomar uma decisão, na época, terrível, né? Que foi de deixar a religião que eu seguia. Porque chega em um momento que não, você até vai levando ali junto, às vezes, né, as coisas, mas chega um momento que, cara, fala assim, cara, agora essas coisas estão competindo entre si, não tem como mais. Você vai ter que decidir que caminho você vai seguir, né? Uhum. E aí é um caminho que, no meu caso, né, foi bem doloroso, né? Então, a virada, isso também é uma virada de chave, né? É você perceber que, tipo assim, cara, se a minha vida não mudou, é porque tem coisas que eu ainda não deixei pra trás. E tem coisa que deixar pra trás é complicado, né? Então, será que eu tô disposto a isso? Mais um questionamento, né? Exatamente. Será que eu tô disposto? Tem uma frase que eu aprendi com Bob Proctor, e várias, né? Mas tem uma que, assim, é a pergunta da riqueza. Você quer ter sucesso, você quer ter riqueza? Você tem que entender, fazer duas perguntas. A primeira é, eu sou capaz de fazer isso? Eu sou capaz de ter sucesso? Eu sou capaz de conseguir isso que eu desejo? Seja o que quer que seja. E isso só vai acontecer se você for indomável. Ou seja, se você entender a sua divindade, entender a sua verdadeira essência. Porque se você estiver no ego, no paradigma, eu não sou capaz, eu não mereço, eu não posso, isso aqui não é pra mim, esse tipo de vida não é pra mim, é pros outros, pra mim não dá. Se você não entender a sua identidade, você nem vai chegar na segunda. Se você entendeu a sua verdadeira identidade, vem a segunda. Você quer pagar o preço? Porque é caro. O preço da riqueza é caro, mas não quer dizer que é ruim. Só quer dizer que é alto o valor. Porque talvez você tenha que abandonar a tua igreja, talvez você tenha que abandonar sair de perto da família, porque é algo que mantém você no paradigma fixo que você estava. Então, se você quer se transformar sua vida de um jeito, você tem que se transformar nessa pessoa que vai ter esse resultado. Não tem como você ter esse resultado sendo esta pessoa. Você precisa se tornar nesta pessoa para ver e entrar na frequência deste resultado. E para isso, vai ser muito difícil porque
quem tá aqui vai te puxar. Fala, não, você não vai. Isso aí é ideia de jirico, isso aí são esses coach na internet querendo te vender alguma coisa, entende? Eles vão te puxar por quê? Porque eles nem conseguem ver isso que você já tá vendo. Então você já saiu de certa forma. E eles estão assim, não vai não. Não, mas existe um mundo melhor. Não, que isso, é bobo, vamos tomar cerveja aqui. Vai trabalhar o quê? Vai escrever um livro o quê? Vai fazer tal coisa o quê? Eles vão te mantendo nessa. Tem até uma história que fala o seguinte: por que para cozinhar caranguejo não se tampa a panela já que eles estão vivos? Porque o próprio caranguejo não deixa o outro sair. Quando um tenta sair, o outro vai e puxa de volta. E isso é o que acontece dentro do paradigma social da igreja. E a igreja, dependendo da igreja, ela tem até uma pressão psicológica absurda, ou seja, você pode sair, tá tudo bem, você não conversa com mais ninguém daqui, que às vezes são os seus amigos há 10, 15 anos, porra, como é que você faz? Larga tudo? Ou seja, quer pagar o preço? Quer pagar o preço do sucesso? E o sucesso é maravilhoso, a riqueza é maravilhosa, é muita felicidade, dá para ter tudo, né? Como eu ensino aqui, vida e vida em abundância. Mas você tem que estar disposto a pagar o preço, porque a vida que você está, você nunca vai ter esta riqueza com esta mentalidade. É impossível. Você tem que se transformar numa pessoa que fatura R$1 milhão, que fatura 30 mil, tanto faz. Para isso acontecer. Faz sentido aí? Total, cara. Indomável.